Sentar, irmãos. Hoje nós vamos concluir os nossos estudos no capítulo 4 de Efésios. Eu queria convidá-los a Efésios 4, do 17 ao 32. O texto diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Vamos orar? Senhor, iremos estudar agora a Tua palavra. Esta porção é tão preciosa, com tantos ensinos, e tão desafiadora, porque ela perscruta o mais íntimo do nosso ser. Ela nos mostra a lei, ela nos mostra as proibições do Senhor. Esta passagem também denuncia os nossos pecados, os mais escondidos pecados, pecados secretos, do pensamento, a fala, a ação, a mão que age, a mão que esconde, ao rosto que se coloca por trás de uma máscara, ou a um corpo inteiro que se coloca em lugar escuro a fim de não se mostrar, ou mostrar o que realmente é e faz. Esta passagem desnuda o nosso ser, ela nos vira ao avesso, nos mostra quem somos de fato. Ela nos mostra além do reflexo de um espelho físico, material, mostra apenas o exterior. Esta passagem nos mostra além do que os olhos de outrem podem ver em nós. Elas nos dizem, cada parte dessa passagem nos mostra, nos diz o que realmente somos e como não devemos ser e para onde devemos conduzir a nossa caminhada cristã.
Ó Senhor, santifica-nos. Santifica-nos por teu Espírito, que nós não entristeçamos o Senhor. Coisa triste deve ser para nós pensarmos e cogitarmos, agirmos, para que teu Espírito Santo se entristeça conosco. Que o Senhor não tenha desgosto com o seu povo. Antes, Senhor, conduza-nos para que o teu nome seja santificado e o Senhor tenha prazer em nós, por meio de Jesus. Obrigado pela graça, Senhor, porque é ela que nos preserva e nos sustenta. Porque se não fora isso, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, teríamos sido consumidos. É o que nós te oramos, Senhor. Fala conosco por meio das Escrituras, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois do apóstolo Paulo ter falado sobre os dons de ensino na igreja, do versículo 7 até o versículo 16, e de como esses dons são úteis para a edificação da igreja, agora ele vai para questões práticas, questões concretas, pecados reais e recorrentes no seio da igreja. Paulo está falando para uma igreja que está na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, e era uma igreja multicultural, uma igreja que tinha pessoas de vários lugares, tinham judeus, tinham gentios, e uma igreja que estava e era muito influenciada pelo pensamento grego, que era politeísta e que também tinha suas nuances profundas de imoralidade. Então, falando para a igreja que estava naquela cidade, Paulo vai mostrar e vai dizer que a igreja deve ter uma mentalidade cristã, não uma mentalidade mundana. Esta passagem, do versículo 17 até o versículo 32, é uma passagem paralela a Romanos 12 e a Colossenses 4. Se investigarmos com atenção o livro de Efésios, vamos ver que este livro tem muitas relações interessantes com Romanos e tem muitas relações mais claras e objetivas com Colossenses. Nós vamos observar as duas passagens correlatas a esta. Mas aqui eu preciso apontar para vocês algumas coisas importantes a título de introdução, que Paulo fala de fato como devemos ter uma mentalidade cristã, mas ao mesmo tempo ele nos fala o que é uma mentalidade mundana. Talvez nós não saibamos muitas vezes com mais precisão o que é uma mentalidade mundana. O mundanismo não é apenas a prática de obras perversas. O mundanismo não está apenas naqueles que praticam coisas odiosas a Deus. O mundanismo está no coração do homem. O mundanismo pode estar no coração de um crente, pode estar no seu coração. Por isso que João vai dizer, não ameis o mundo. O mundanismo é o amor ao mundo, o mundo quanto sistema pecaminoso. O mundanismo não é apenas, repito, a prática, mas o meu pensamento ou o seu pensamento vendido e vencido pelo pecado. O mundano busca o pecado e vive para o pecado. Ele não vive só no pecado. O mundano vive para o pecado. O pecado é o motivo pelo qual ele se motiva a viver. Isso é o mundanismo. Se eu não cometer aquele pecado, eu não tenho satisfação na minha vida. Isso é mundanismo. O desejo de viver daquela forma, isso é mundanismo. Para a satisfação pecaminosa dos meus desejos desordenados, desenfreados, que não são impedidos por minha própria vontade. Isso é mundanismo. Então, mundanismo é mais profundo do que nós pensamos. É mais fácil nós julgarmos mundanismo quando ligamos a TV no carnaval, em fevereiro ou março, e de repente o canal se abre, quem ainda assiste, né? TV aberta, quem não assiste está liberto já, mas quem assiste TV aberta e vê aqueles carros carnavalescos, aquelas escolas de samba, é muito fácil para os crentes olharem para aquilo e dizer, isso é mundano. Se você já foi, possivelmente já foi, ou já viu, certamente já viu, o Carnaval de Recife, no Galo da Madrugada, certamente você vai dizer com muita clareza, isso é mundano. É fácil nós julgarmos o mundanismo quando ele é aparente, quando ele é aberto, mas o mundanismo também pode estar
no coração. E pessoas aparentemente muito recatadas, muito educadas, muito crentes, podem ser muito mundanas. O apóstolo ensina aos Efésios que esses pecados, que o mundanismo devem ser condenados. Então, esta porção é extremamente repreensiva. Paulo reprova. Do verso 17 ao 32, ele está reprovando vários pecados. No capítulo 5, ele vai falar afirmativamente sobre a vida cristã. Veja que no capítulo 5, no verso 1, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A palavra para imitar aqui é o que nós conhecemos em português como mimeses, que dá origem à palavra mímica, não é? Então, imitador é você fazer o que o outro fez. Então, Paulo vai dizer aqui: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Em outro lugar, ele diz: sejam meus imitadores, porque ele era um imitador de Deus. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 5, ele vai falar positivamente, mas vai falar ainda das reprovações necessárias ao pecado e à cultura de Éfeso. Mas, antes de entrarmos no texto ainda, eu quero considerar com vocês algo que Calvino ensinou sobre o uso da lei. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque Paulo está trabalhando profundamente com a lei aqui, a lei moral, os 10 mandamentos. Então, Calvino apontou 4 usos possíveis da lei. O primeiro uso é o que ele chamava em latim de usos políticos. Calvino dizia que a lei tinha uma função específica de ser uma regra civil para manter a sociedade em ordem. Toda lei civil devia ser baseada na lei de Deus. Então havia uma utilidade político-social na lei de Deus, principalmente os 10 mandamentos. O segundo uso, Calvino chamava de usos teológicos, o uso teológico. Este uso da lei tinha um objetivo de mostrar a miséria e o pecado do homem. Tinha o objetivo de mostrar ao homem a sua verdadeira natureza, seu verdadeiro estado pecaminoso e a justiça de Deus contra esse status que o homem estava vivendo de pecado e de afastamento de Deus. Então, esse uso tinha o objetivo de levar o pecador a reconhecer o seu estado. Era um uso evangelístico, podemos dizer assim. Condenava a vida imoral, indecente, desobediente do pecador. O terceiro uso, Calvino chamava de usos didáticos, ou uso educativo. Ele dizia: a lei serve como um guia moral para os crentes. Esse uso é especificamente para a igreja agora. A lei é um instrumento ou um guia de Deus para os crentes. Ensina aos crentes como devem viver de acordo com a vontade de Deus. A lei fornece princípios e normas que ajudam os cristãos a viverem uma vida santa e justa. Então a lei tem uma função de impedir-nos de pecar e de agradarmos a Deus, quando isso se refere à igreja. O último uso é usos elucidativos, ou um uso iluminador, também em relação à igreja. Este uso da lei ilumina a mente humana para entender melhor as Escrituras. Há uma ação do Espírito Santo na mente, no interior do homem, para que ele entenda melhor as Escrituras. Este é um uso que está intimamente ligado a uma ação, a um trabalho do Espírito Santo ensinando a igreja. Tudo isso pode ser aplicado ao que Paulo está falando a partir do versículo 17. Veja só, então, o texto agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios. E como é que andam os gentios? Paulo responde: na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou na futilidade dos pensamentos. A ideia aqui de vaidade está muito entrelaçada com o que Salomão fala sobre isso em Eclesiastes. Para Salomão, vaidade é algo fútil, é fumaça, é algo que não tem utilidade nenhuma. Então, Paulo está dizendo que o gentio ou o pagão, ou que não conhece a Deus, vive nessa futilidade de pensamento. Ou seja, a sua forma de pensar sobre a vida, sobre o mundo, é vazia. Vazia no sentido da salvação. Ele não consegue perceber o verdadeiro sentido e o real sentido da vida.
Paulo diz, os crentes não devem viver dessa forma vaidosa nos seus pensamentos. Depois ele diz no verso 18, obscurecidos de entendimento. A ideia aqui de obscurecido é a falta do conhecimento de Deus que coloca o meu entendimento em trevas. Quando eu não conheço a Deus, o meu entendimento está em trevas, obscurecido. Alheios à vida, a ideia aqui é de alienação de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vá comigo agora, deixe marcado aí, e vá comigo, por favor, para Romanos capítulo 1. Veja o versículo de número 21, do capítulo 1 de Romanos. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Porquanto, dando conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, obscurecendo-se-lhes o coração. Muito bem. O não crente ou não cristão tem conhecimento de Deus. Todos os homens têm conhecimento de Deus. Isso é dito no verso 19 e 20. Não há nenhum ser humano na face da terra que não conheça Deus, como ser majestoso e criador. Todo ser humano tem conhecimento de Deus. Mas o que é que acontece na sua mentalidade terrena e pecaminosa sem a redenção? Porque uma coisa é o ser humano conhecer Deus como Criador e como Rei majestoso do universo, mas outra coisa é conhecê-lo como Redentor. O conhecimento de Deus apenas como Criador não pode levar o homem à compreensão da salvação e do estado de sua alma. Ele apenas reconhece a majestade de Deus na criação. Ele apenas reconhece que há uma força por trás de tudo no mundo, mas não sabe quem é o Criador. Então o que acontece na sua mente? Paulo diz aqui, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A ideia de nulo aqui é uma ideia de negação. Eles negam o conhecimento que têm de Deus. Eles têm o conhecimento de Deus, mas eles negam isso. Para quê? Aí Paulo responde em Efésios, para viver na vaidade de seus pensamentos. Eles negam o que sabem sobre Deus para viver de forma vazia nos seus pensamentos. E Paulo continua aqui, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo fala lá de obscurecendo o entendimento. Aqui o coração. As coisas estão interligadas. Paulo está falando da mesma coisa. Então esse é o estado do homem, da criatura que não conhece a Deus. Entendimento cerrado pelas trevas da ignorância. Voltemos para Efésios. Quando Paulo diz alheios, aqui no verso 18, alheios à vida, ele está falando dessa dureza de coração que afasta as pessoas de Deus. É o que ele diz lá em Romanos 1, 21. Eles anulam o pensamento que tem sobre Deus. É a mesma coisa aqui que Paulo está falando. Eles estão em estado de alienação, eles resistem, eles impedem o conhecimento que eles mesmos receberam de Deus como Criador. Esse é o estado do ímpio. Agora veja só. Veja a primeira frase do verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Então Paulo está dizendo à igreja, irmãos, cuidado para que não tenham pensamentos vaidosos, fúteis e vazios. Paulo está dizendo, irmãos, cuidado para que não tenham um entendimento obscurecido e estejam lutando contra o conhecimento de Deus e não estejam vivendo para Deus. Irmãos, cuidado para que vocês não tenham um coração endurecido diante da verdade que vocês têm aprendido.
Quando Paulo fala aqui sobre isso, veja o que ele diz agora sobre a insensibilidade, no verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez. O que é uma pessoa ávida? Desejosa. Ela quer aquilo. Ela quer, para com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Entende como Paulo denuncia muitas coisas aqui? Aquela conversa que muita gente diz, mas eu fiz, mas eu não queria fazer isso. Eu fiz, mas não foi eu. Eu estava fora de mim. Eu disse, não, você está em você mesmo. Agora pode ser que tivesse outro em você também, né? Mas só se não for crente. Paulo diz aqui que eles se entregam à dissolução para com muito desejo cometerem toda a sorte de impureza. Eles querem aquilo. E Paulo está dizendo então à igreja, irmãos, não convém que os santos andem assim. Essa não é a vida da igreja. Por isso ele diz no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Irmãos, esses pecados denunciados por Paulo, desejo pela impureza, desejo forte, desejo que impele a sociedade, os homens, esses pecados que Paulo está falando aqui, pecado da insensibilidade, eu não sou mais sensível a Deus, eu cometo pecados de tamanha proporção, de tamanha frequência, a ponto de minha alma não estar mais sensível a Deus. E quando isso acontece, o que é que Paulo diz no verso 30? Nós entristecemos o Espírito de Deus. O crente pode, por isso que Paulo está falando isso, o crente pode estar num estado de lepra espiritual tão grande que ele se torna insensível. O leproso é insensível. O crente pode estar num estado tão grande de insensibilidade e frequentemente, constantemente continuar pecando e desejando mais ardentemente pecar. E a sua mente está tomada de trevas, de confusão, de ignorância. E ele se afastar de Deus. Ele não perdeu a salvação, mas ele está entristecendo o Espírito Santo. Está andando contra o que Deus ensinou na sua palavra. Por isso Paulo não está falando aqui para ímpios. Paulo está dizendo que o estado da vida de um ímpio é esse. Mas ele diz à igreja, não andem assim, irmãos. Porque das duas, uma. Se estão andando assim, estão enfraquecidos, estão em pecado contra Deus, ou nunca conheceram o Evangelho da graça de Deus. Nunca conheceram. Esta é a nossa sociedade. Uma sociedade que nos impele e fortalece essa avidez por toda sorte de impureza. Nós vivemos numa sociedade que projeta e executa uma cultura impura. A ideia de impureza aqui está relacionada à sexualidade, de fato, naquela cultura grega. Nós vivemos em uma sociedade de vaidade de pensamento, de futilidade, onde se conversa sobre coisas vazias, coisas sem sentido. Não gastemos tempo com isso, irmãos. Não há tempo para gastarmos com coisas sem sentido. Não há tempo. Não há tempo para gastarmos com pensamentos vaidosos e pecaminosos. Não há tempo para andarmos em ignorância, distante de Deus e militando contra a sua vontade. Se você, cristão, está aqui hoje, nessa noite, e está andando em pecado, abandone isso hoje. Abandone isso hoje. Deus vê os seus pecados. Deus vê onde você está. Deus vê onde você anda. Deus vê o que você vê. Deus vê o que você escuta. Deus vê o que você fala. Deus diz através de sua palavra, eu vejo tudo, os meus olhos são como chama de fogo. Isso quer dizer que penetram todas as coisas. Não é nada que um ser humano faça, por mais escondido que esteja, que não venha a ser revelado pelo Senhor, ou visto pelo Senhor. Então a advertência das Escrituras é, não andem assim como andam os gentios. E aí devemos perguntar também, irmãos, quais são as áreas de nossa vida que hoje refletem
a velha natureza na forma que estamos vivendo. Conhecedores do Evangelho, conhecedores de Cristo, mas quais são os aspectos, os pecados que nós estamos cometendo que refletem a velha natureza, que testemunham contra nós, testemunham que não estamos andando conforme a vontade de Deus, testemunham que nós não estamos sendo zelosos pela vontade de Deus, testemunham que a nossa religião tem sido aparente, apenas para as pessoas. Nós temos uma capacidade tão terrível de fingimento que é assustador. Conseguimos fingir que estamos adorando. Conseguimos fingir que tememos. A.W. Tozer dizia assim: o momento em que os crentes mais mentem é quando eles cantam. Quando eles começam a cantar no culto, é o momento que mais a igreja mente. Porque quando ela canta poderoso Deus, ela não crê que Deus é poderoso, ela vive ansiosa andando nessa vida. Quando ela diz que o Senhor é o seu pastor, nada faltará, ela não crê nisso. Quando ela diz que o Senhor é o seu Senhor, o seu guia, como é aquela música que a gente canta? Jesus, meu guia é. Tudo entregarei. Veja só, misericórdia. Quando a gente for cantar esses hinos, agora você se lembre desse dia de hoje. Tudo entregarei, ó por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Meu Deus do céu, meu Deus. A gente não deixa nem os afazeres para orar, irmãos, quanto mais outras coisas. Se o Senhor disser assim, vá orar, senão eu estou ocupado agora. Tem que terminar esse projeto, tem que terminar esse serviço, tenho que dormir. Eu preciso. Nós somos muito mentirosos, irmãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Existem ímpios que são mais íntegros do ponto de vista de quem eles são do que alguns crentes. Eles vivem daquela forma em coerência com o que eles são. Então, a integridade nesse sentido de serem inteiros, não repartidos, não hipócritas. Os crentes não são nem óleo nem água. Eles não sabem o que são. Afirmam fé em Jesus, mas vivem como ateus. Afirmam adorar o Senhor e viver para o Senhor, se entregando ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Sacrifício? A coisa que a gente menos gosta é sacrifício. Sacrifício, não. O crente não sacrifica nem para dar R$5 de oferta, quanto mais a vida dele em sacrifício a Deus. Sacrifício. Não tem sacrifício? A gente não sabe o que é sacrifício. Se a gente soubesse o que é sacrifício, de fato, se a gente soubesse o que é alguém dizendo assim no nosso ouvido, se você adorar Jesus, eu vou estourar sua cabeça com essa metralhadora. Você vai adorar Jesus? Eu vou. Pode tirar. A gente não sabe o que é sacrifício. A gente não sabe o que é sacrifício de crentes que estão presos por causa do seu testemunho em muitos lugares do mundo, de missionários que estão debaixo de altíssima perseguição, de mulheres que são assassinadas nos países árabes porque se convertem a Jesus, porque estão abandonando a religião islâmica. São espancadas, violentadas por seus próprios maridos, expulsas de casa, desprezadas pelos próprios filhos, porque abraçaram a religião cristã. Porque agora dizem que Jesus é o seu Senhor e a gente está cantando que a nossa vida é um sacrifício, que a gente se sacrifica para Deus. A gente está achando ruim porque chove, porque faz sol, porque o menino chora, porque o menino acorda, porque o menino dorme, porque o menino faz barulho no culto. Tudo a gente acha ruim, tudo a gente reclama, nada está bom, nunca está bom. Será mesmo que se Jesus
disser, e ele vai dizer o que ele diz na sua palavra, será que ele pode dizer assim de nós, irmãos? Servo bom e fiel. No pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Será que Jesus pode dizer? Será que ele pode olhar para mim? Toma, servo bom e fiel. Você lembra daquela passagem que Jesus se maravilhou com a fé de um homem? Deus tenha misericórdia de nós. Quais são as áreas da nossa vida que ainda refletem a velha natureza? É a nossa forma de falar. Paulo vai falar aqui, viu? Paulo vai destrinchar isso já já. É a nossa forma de falar. É a nossa forma de reagir às contrariedades. Como é que a gente reage às contrariedades? É a nossa forma de lidar com o próximo. É a nossa forma de trabalhar. Que Paulo diz assim: trabalhe, não roube, não furte, trabalhe direito. Paulo está dizendo, faz parte da vida do novo homem ser honesto no seu trabalho. Faz parte da vida do novo homem se irar, mas não pecar. Não ter uma ira prolongada. O sol não se põe sobre a ira. O sol não se põe sobre a ira que este homem está sentindo. Faz parte da vida do novo homem não andar entristecendo o Espírito Santo. Faz parte da vida do novo homem não mentir. Verso 25. Vamos para o verso 20. Verso 21, perdão. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Este texto no verso 21, ele tem uma relação interessante com o verso que está em Colossenses, capítulo 1. Eu queria que vocês fossem comigo para lá. Veja o verso 22 e 23 do capítulo 1 de Colossenses. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se Cristo nos reconciliou, nós permanecemos na fé alicerçados e firmes. Se é que nós permanecemos na fé. Então, aqui no texto de Efésios, Paulo diz: se é que tendes de fato ouvido e nele fosse instruídos, segundo a verdade em Jesus. Paulo está ensinando aos Efésios o seguinte: examine-se a si mesmo. Veja se você está na fé. Olhe para a Escritura, olhe para o texto sagrado e olhe para você. Essa é a leitura, essa é a dinâmica da leitura bíblica. Você olha para o texto e olha para você. Porque quando você olha para o texto, você olha para Deus. Mas você olha para você também. Você começa a olhar o seu reflexo no espelho da revelação de Deus, que é a Escritura. Então Paulo nos ensina: averigue, sonde, examine pormenorizadamente a sua vida, o seu comportamento, a sua forma de viver, para saber se você está na fé. Sabemos, irmãos, que uma vida moral reta não salva. Sabemos disso. Mas Paulo enfatiza várias vezes na sua carta: isso não quer dizer que o salvo viverá de modo contrário à Escritura. Uma vez que ele foi salvo, ele gerará boas obras. Vamos revisar o que nós aprendemos no capítulo 2. Veja o versículo 9 e 10 do capítulo 2. Efésios 2, 9 e 10. Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
De fato, é olhando para Cristo em primeiro lugar que nós podemos ter confiança na nossa salvação. É olhando para a sua obra. Não é por nossas obras. Não pode ser por nossas obras. É pela fé. Sois salvos mediante a fé. Verso de número 8. Mas depois de olharmos para Cristo, devemos olhar agora, depois de ter crido, para as nossas obras e perguntarmos o que Paulo nos ensina aqui. Vocês têm vivido pelo que tendes ouvido e estão sendo instruídos segundo a verdade em Jesus? Uma vez salvos, agora vocês vivem segundo a doutrina que vocês têm aprendido? Aqui, irmãos, eu preciso pontuar uma coisa interessante que me vem à mente. Não é incomum que pessoas que tenham ignorância doutrinária, ignorância bíblica, crentes que tenham ignorância bíblica, sejam mais zelosos para viver para Deus do que crentes que conhecem muito da doutrina. Isso não está no fato de conhecer muito da doutrina. Isso está no fato de mecanizar o conhecimento da doutrina, quando ele é apenas intelectual. De fato, Paulo afirma a respeito dos judeus que eles têm zelo sem entendimento, mas tinha zelo. Não tinha entendimento, mas tinha zelo. Pecava no zelo, mas tinha zelo. Mas muitos que conhecem, parece que perdem o zelo. No verso 22, Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A ideia de despojar aqui é tirar uma capa, me livrar daquilo. Me despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano ou aos desejos enganosos. Veja só o que Paulo diz. O velho homem se corrompe com desejos enganosos, desejos desordenados, concupiscência. Paulo diz, eu tenho que me despir disso. Você tem que se despir disso. A ideia de uma capa. Há uma capa sobre nós da velha natureza. Ela ainda está em nós. Há uma nova natureza em nós, mas há uma velha natureza que ainda está aí. Estamos salvos, mas a velha natureza nos tenta. Paulo diz, tire ela. Se dispa. Tá certo, né? Dispa. Tá. Se dispa dessa natureza. Lute contra isso. Não tenha um entendimento obscurecido. Não tenha um coração endurecido. Não viva em ignorância. Não ande como os ímpios andam. Não seja vaidoso do seu próprio pensamento. Não fique pensando bobagem. Não fique pensando bobagem. Alimente sua mente com coisas sagradas, coisas santas, coisas que são boas e glorificam a Deus. No verso 23, então, ele diz, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Veja, se dispa do velho homem e vista-se, revistais do novo homem, criado segundo Deus, isso por meio de Jesus. E este novo homem anda em justiça, retidão, procedentes da verdade. Comportamento cristão fala muito da nossa fé. A verdadeira transformação começa quando aprendemos acerca de Cristo. Quando aprendemos sobre o Evangelho. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós começamos a crescer quando nós ouvimos e aprendemos de Cristo. Despir-se do velho homem é abandonar as velhas práticas e hábitos pecaminosos. Se eu tinha ou se eu tenho hábitos pecaminosos, isso é indício do velho homem. Isso precisa ser abandonado. Abandonado. O mundo hoje vai ficar dizendo assim, mas é porque, como foi que seu pai lhe criou? Como foi que a sua mãe lhe criou? É porque isso é um trauma. Você tem isso porque você é um traumatizado. Você é assim porque o ambiente onde você cresceu fez você assim. Tá, e agora? Faz o que agora? Tudo bem, tem um trauma lá, tem um negócio que me marcou lá. E agora?
E agora Paulo me diz através do Evangelho: aprenda de Cristo. Aprenda de Cristo, porque as coisas passadas se fazem novas na sua vida. Aprenda de Cristo. A sua mente não pode ficar aprisionada por questões passadas que lhe bloqueiam, que lhe impedem. E você não pode ficar fiado nisso do passado. Eu sou assim por causa disso, sou assim por causa disso. O mundo hoje quer justificar tudo, irmãos. Você é assim porque você é traumatizado. Você é assim porque você é melancólico. Você é assim porque você é colérico. É por isso que você é assim. Mas Jesus ama o colérico, Jesus ama o melancólico, Jesus ama o traumatizado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais terapia. Você tem que ir para mais vezes lá. Você tem que procurar várias coisas. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai não sei aonde. Faça isso, faça aquilo, vá para a academia, faça isso, aquilo outro. Mas o mundo nunca vai dizer: aprenda de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Veja agora. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. O que é, então, me portar com sabedoria e aproveitar as oportunidades? Ele diz no verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Às vezes, em nome da santidade, a gente fere o outro. Em nome do que é certo. Você pode dizer o que é certo, do jeito errado. Você pode estar cheio de razão, mas falou do jeito errado. Eu me lembro de uma disciplina que eu ministrei. Eu ministro a disciplina há muitos anos, de aconselhamento. E eles tinham que... A gente ia fazer um laboratório, eles iam aconselhar uma pessoa. E o caso era de uma mulher que adulterou contra o marido e o pastor ia aconselhar aquela mulher. E aí o aluno pediu para que a irmã sentasse, ela contou a história. Ele olhou para ela e disse assim, o pastor, o conselheiro, olhou para ela e disse assim, você é doida? Como é que você faz uma coisa dessa? Você é uma imoral. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem, pastor, não vai dar certo, não. E ela disse, mas pastor, foi o pecado em mim. Se o pecado, pecado nada. Você é sem caráter, rapaz. Pecado. Você é sem caráter. Você é sem vergonha, rapaz. Você faz um negócio desse com seu marido. Sai do meu gabinete, sai. Sai daqui. Só contou isso. E depois a coitada levantou e saiu. O povo riu, né? Os alunos riram. Eu perguntei a eles, meu irmão, me diga o seguinte aqui. Você aconselharia assim mesmo? Ele disse, pastor, tem paciência com o pecado, não. Eu disse, tem não. Tem não. Tu acha que o que tu fez tá certo mesmo? Ele disse, tá, eu tô certo, ela que tá errada. Essa criatura sai daquela igreja e nunca mais volta. Nunca mais volta. Né? O Evangelho nos desafia a firmeza e a amabilidade, as duas coisas. O combate ao pecado, mas o remédio da graça. Você pecou, foi terrível, Deus foi ofendido, mas há perdão em Deus para você. O Senhor lhe restaura a vida. O Senhor lhe restaura a saúde. O Senhor lhe restaura a saúde espiritual. O Senhor restaura seu casamento, a sua família. O Senhor faz isso. Isso é o Evangelho da graça. Paulo vai nos ensinando, então, a como lidarmos com tudo isso. Veja agora o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja que é claro aqui que ele está falando no contexto da igreja, né? Não minta para os irmãos da sua congregação. Fale a verdade. Somos membros uns dos outros. Não ande com mentiras, ande com a verdade. Esteja comprometido com a verdade. Seja honesto no que você diz. Então, no verso 26, ele toca aqui num ponto muito sensível. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes esse versículo ele é entendido de modo controverso.
Alguns dizem assim: Paulo permite que a gente fique com raiva, só não pode pecar. Mas precisamos entender como a Bíblia fala sobre ira. Primeiro, a Bíblia fala da ira de Deus, que é justa, é santa. Isso aqui é importante. Deus se ira contra o pecado e contra o pecador não remido. Então Deus não se ira apenas com o pecado, ele se ira com o pecador. Essa conversa de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso é conversa. Deus odeia o pecado e odeia o pecador, nesse sentido de ira. Segunda coisa que nós devemos observar é que Jesus proíbe-nos chamar o outro de raca. Jesus proíbe-nos a destratarmos o outro. Então, há uma proibição a me irar contra o outro. Então, como é que eu entendo esse texto? Irai-vos e não pequeis. A orientação de Paulo para nós, aqui em primeiro lugar, é no contexto da igreja. Irai-vos e não pequeis. Isso está no contexto daquela comunidade. Se há algo que impeça a sua comunhão com seu irmão, não deixe isso por muito tempo sem resolver. Jesus falou sobre isso. Se é uma questão entre tu e teu irmão, então tu vai resolver isso com ele. Antes de oferecer a tua adoração, tu reconcilia-te com teu irmão. Não passe muito tempo, é o que Paulo está dizendo, para resolver uma questão. Você pode ficar, de fato, irado com o que ocorreu, mas isso precisa ser sanado imediatamente. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse negócio de marido e mulher, passar um mês sem se falar dentro de casa. Mãe sem falar com o filho, com a filha. Mulher sem falar com o marido. Olha, vale, pergunta ao teu pai o que, é que ele quer. Se ele quer cuscuz ou quer inhame. Pai, se eu quer cuscuz ou inhame. Diga à sua mãe que eu quero os dois. Mãe, a senhora ouviu? Não estou falando com seu pai. Ele disse que quer os dois. Diga a ele que eu não sou empregado dele, não. Eu escolhi um só, que eu não vou passar o tempo todo na cozinha. Pai, mãe disse que o senhor tem que escolher somente um. Aí chega uma hora que ele vai dizer, sabe de uma coisa, vocês dois se viram aí, que eu vou dormir. eu vou dormir. Não deixe passar, resolva. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, que a sua ira não seja prolongada, senão ela vira indignação. Então, vamos voltar para Colossenses. Paulo vai falar sobre o progresso disso e como isso é terrível no coração. Verso 8 do capítulo 3 de Colossenses. E ele vai usar a mesma linguagem de Efésios. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que é que ele diz? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele vai falar isso tudo lá em Efésios também. A indignação é a ira não apaziguada, é a ira estendida. A maldade é a ira não apaziguada, mas agora executada. Não basta só ficar com raiva, eu tenho que me vingar. Tenho que me vingar. Maledicência é a quebra do mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É mentir sobre o próximo. Então, de maldade para frente, nós vamos ter uma ação física e verbal para denegrir a imagem do outro. No verso 9 também, não mintais, né? A maledicência é o praguejamento também. Pedro foi maledicente, praguejou. Irmãos, devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Devemos ter cuidado com o que dizemos.
Nunca chame seu filho de maldito. Nunca chame um esposo, uma esposa de maldito, de peste. É uma peste. Eu sei que peste é uma palavra que o nordestino não gosta muito. Né? Cabra da peste, tudo da peste, né? Ou peste. Mas vamos ter cuidado porque a gente sabe do sentido das palavras. Nós sabemos do sentido das palavras. E Paulo adverte contra isso. No verso 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Seja íntegro no trabalho, não adultere o trabalho. Não use material da empresa como se fosse seu. Não minta sobre o horário de trabalho que você está executando. Chegue no horário, saia no horário certo. Faça o que você tem que fazer. Seja honesto no que você faz. Trabalhe com as suas próprias mãos. Você não só furta quando você leva um bem da empresa. Você furta quando você não faz o que deveria fazer. Quando não chega no horário que deveria chegar. Quando não sai no horário que deveria sair. Quando mente para o chefe. Fez isso, fiz. Quando você não fez, você vai correr agora para fazer. Seja honesto. A Escritura nos ensina a sermos honestos. Verso 29 agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meu Deus, como isso é difícil, irmãos. Veja só, contexto de igreja, nós estamos falando do contexto da igreja aqui, é claro que tem várias aplicações externas, mas aqui Paulo está nos dizendo, todas as vezes que você falar com um irmão da igreja, que sai da sua boca graça de Deus para a vida dele. Agora pergunte para você mesmo se tem sido assim. A minha boca transmite graça para os irmãos da minha congregação? Eu edifico os irmãos da minha congregação? Da minha boca sai unicamente o que é bom para as pessoas que estão no meu entorno, na minha igreja. Porque se eu não faço isso, se eu não tenho um rio caudaloso de bênçãos na minha boca, destilando para os meus irmãos, se eu minto, se eu furto, se eu me iro demasiadamente, se eu não deixo de andar com verdade com os meus, se eu deixo de andar com verdade com os meus irmãos, sabe qual é o resultado disso? Verso 30. Entristecimento do Espírito Santo de Deus. É muito ruim quando nós erramos contra uma pessoa que amamos e vemos que ela ficou muito afetada com aquilo, muito triste, magoada com aquilo. É muito ruim. Principalmente quando nós sabemos que erramos mesmo, que nós fomos o agente da tristeza profunda do outro. Se você já fez isso, você já sentiu como é ruim, você pode ter tido experiência que eu já tive. Parece que tem uma faca entrando no meio do seu peito, de como você fez mal àquela pessoa. Agora, veja só, em relação a Deus, é muito pior. É muito pior. E nós temos perdido a sensibilidade, como Paulo disse anteriormente, a capacidade de nos abalarmos quando nós entristecemos o Espírito de Deus. Nós não choramos pelos nossos pecados. Não choramos. Nós choramos porque perdemos alguém, nós choramos porque levamos um golpe financeiro, nós choramos porque o outro disse que a gente era feio, nós só choramos porque o outro disse que a gente era zaroido, do olho trocado. A gente chora por essas coisas aí. Mas chorar pelos pecados, Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Por isso, pelos seus pecados, choram de arrependimento. Bem-aventurados são os que choram. Será que nós estamos entristecendo o Espírito Santo, irmãos? Será que você tem entristecido o Espírito Santo, não abandonando esses pecados que Paulo está falando aqui?
verso 31 diz assim, verso 31 diz assim, longe de vós, o que é que diz, irmãos? Amargura, cólera, ira, putaria. Eita, povo de Deus. E agora, povo de Deus? Qual é o seu aqui? Escolha aí. Qual é a sua figurinha aqui? Qual é a sua figurinha? Ô, meu irmão, como é que você está? Só a misericórdia, pastor. Agora tá ruim. O comércio está parado e não está vendendo nada. Só, sei não, sei não. Sei não. Olhe, meu Deus do céu. Jesus não volta logo. Aí vem o filho, bom dia, papai. Bom dia por quê, meu filho? O dia só fica bom quando a gente faz ele bom. Amargura, Paulo vai falar isso em outro lugar. Raiz de amargura é quando ela penetra e começa a crescer, começa a se fixar. Então você vai ficando amargo, 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 amargo. E esta árvore vai crescendo. Veja que essa linguagem da árvore ela é muito interessante. Jeremias usa, Salmo 1 também usa, né? Então, onde é que você está enraizando-se? É no desgosto, na amargura. A amargura revela falta de gratidão a Deus. Revela falta de contentamento, falta de alegria em Deus. Paulo diz, não façam isso. Longe de vós toda amargura. Paulo nos ensina aqui algo muito, 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 muito importante, que o povo de Deus deve ser um povo contente. Um povo contente. Eu era adolescente na igreja chegou um irmão, ele era vigilante de banco, Eduardo, o nome dele. E ele foi convertido assim dramaticamente, a conversão dele foi maravilhosa. Teve uma experiência profunda com o Senhor. E ele era daquele novo convertido que queria servir, animado, feliz, abraçava todo mundo, só vivia sorrindo, dava paz do Senhor até a árvore no meio da rua quando estava indo para a igreja. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Chegava na igreja, aquela alegria e contagiava todo mundo. Os mais amargos na igreja olhavam para ele assim. Não precisa dessa alegria toda. Mas, rapaz, vai pedir o irmão de se alegre. Vai pedir o irmão de se alegre. É porque novo convertido, é o primeiro amor, depois. E um dia ele disse assim, meu irmão, Deus é tão bom comigo. Deus tem sustentado tanto minha vida e tem cuidado tão bem de mim. Eu disse, mas peraí, varão, tu não ficou desempregado? Ele disse, foi. E não estou conseguindo emprego em lugar nenhum. E ele tinha aquele negócio de curso de vigilante, né? Que trabalha em banco, carro forte. Ele tinha todos esses cursos, ele tinha. Era uma empresa de segurança, né? Que ele trabalhava. Eu acho que a Preserve era o nome da empresa. E eu disse, como é que estão as coisas em casa? E a gente estava voltando da escola dominical. Ele tinha sido liberto da homossexualidade. Ele disse, eu preciso pagar o aluguel amanhã. Você está com quanto? Eu estou com nada. E falava rindo. Eu disse, por que tu está rindo? Ele disse, meu irmão, porque Jesus vai mandar. Daqui para mais tarde, ele vai mandar. Eu disse, não, mas não é assim não. Veja, eu vou falar com os diáconos da igreja. Ele disse, não precisa não, meu irmão. A gente indo para casa. Não precisa não, meu irmão. Jesus vai mandar. Eu disse, não, meu irmão, mas a igreja ajuda. Eu acho que era R$150 na época o aluguel. A igreja ajuda. É justo que a igreja... Não, meu irmão. Jesus manda. Jesus chega primeiro que os diáconos. Eu digo, isso aí é verdade. Isso aí não... Você se lembra daquelas caixas de fósforo Fiat Lux da grande? Que era do palito maior? Né? Eu usava aqui para fazer goleiro de jogo de futebol de botão.
A gente estava andando na Avenida Eurico Chaves, em Recife, e ele começou a chutar uma caixinha daquela ali. Foi chutando, 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 chutando. Ele jogava bola, ia chutando, chutando, chutando. Aí tinha uma viela, um rego assim. Né? Quando chegou perto do rego, ele não chutou, ele pegou a caixinha. Aí ficou com a caixinha na mão. E a gente conversando. E eu reparando na caixinha. Aí eu brinquei com ele, eu disse, rapaz, se minha mãe tivesse aqui, ela dizia, menino, não pega negócio do chão não, negócio do lixo, que o rato passou e fez as coisas aí em cima, tu vai pegar uma doença, viu, uma leptospirose, tu vai morrer. Aí ele ficou rindo, ele disse, isso aqui mata nada, e balançou a caixinha. Ele só tem um negócio aqui dentro da caixinha. Aí abriu a caixinha. Tinha R$150 dobrado assim. Aí quando ele abriu, aí ele deu uma risada, ele tem uma risada bem expansiva. Aí ele disse, olha, incrédulo. Tu estás vendo? Ele disse, estás vendo, incrédulo, o que meu Jesus faz? O teu não sei não, mas o meu, ele faz. Eu disse, meu irmão, eu reconheço que ele faz. Ele faz, ele faz. Não, irmãos, não podemos ser vencidos pela amargura. Deus tem feito muito por nós. Se não milagrosamente, ordinariamente, ele faz muito por nós. Sempre faz muito por nós. Por mais que sejamos açoitados pelas lutas, nós temos todo o motivo do mundo para sermos um povo alegre. Todos os motivos nós temos. Depois Paulo diz cólera. Cólera. Cólera é essa ira maior do que a ira. É aquela raiva descontrolada. Quebrar prato, quebrar tudo, gritar. E ele fala, mas depois aqui ele vai falar de gritaria também. Essa atitude revoltada, sem controle. Paulo diz, não, irmãos, longe de vós a cólera, longe de vós a ira, longe de vós a gritaria. Imagine só, um dia, um visitante chegar na nossa igreja e começar a assistir o culto, ele não é crente, começa a ouvir a pregação, e no final, uma família o cumprimenta, dizendo, que bom ter você aqui. Você sabe que nós somos os seus vizinhos? Ele disse, sei. Que bom. Vocês são daqui, né, da igreja? Somos. Ah, vocês são crentes? Somos. Que bom. Quando ele sai, que vira a rua, diz, mas esse não é o povo, fica gritando, brigando em casa. E um começa a chamar outro de cachorro, de gato, de jumento, de papagaio, de anta. Esse povo é o povo crente? Por que gritar? Por que tem que gritar? Isso vale para tudo, viu? Até para mãe de menino pequeno. Até para pai. Gritaria. Na casa de um crente tem que ter gritaria, não. Que Deus me guarde e guarde vocês. Porque Paulo diz não. Isso aqui não tem a ver com futebol, não, viu? No futebol pode. Não, graças a Deus, né, Arthur? Lá pode, né? Na prática de esportes é outra coisa. Mas aqui é a gritaria cheia de ira, cheia de cólera, cheia de rancor, cheia de amargura, né? É isso que está sendo proibido aqui. E blasfêmias, da mesma forma aqui, é a ira direcionada a Deus, né? A cólera, a ira, a gritaria é direcionada ao outro, mas a blasfêmia é direcionada a Deus. É a ira contra Deus. Então você blasfema contra Deus. Paulo diz, longe de vós. E também toda a malícia. Isso aqui eu não preciso me estender, não, porque é comum para nós que uma criatura que se diz crente é malicioso,
muitas dúvidas a respeito dessa conversão. Se há realmente salvação naquele coração. Então, no verso 32, Paulo conclui dizendo: antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Agora a parte mais difícil da aplicação disso tudo. Sim, Paulo está dizendo à igreja: não sejam amargos, não sejam coléricos, não sejam irados, não gritem, não blasfemem, não sejam maliciosos. Mas é possível que tenha na igreja gente assim. Não é assim? Se Paulo está falando para a igreja, é porque é possível que tenha. Então, tendo essas pessoas, Paulo diz no versículo de número 32, sejam bondosos com essas pessoas. Compassivos, perdoe-os. Perdoe-os. E por que, Paulo, eu devo perdoar? Ele responde no final do verso 32. O que é que ele diz? Deus, em Cristo, vos perdoou. É duro, mas tem que ser dito, irmãos. Nós temos que perdoar. Não é uma questão de eu querer, sabe? De eu achar que eu tenho um poder sobre aquela pessoa se eu não perdoar. Porque parece que a gente acha que é assim, né? Eu tenho poder sobre o outro quando ele me ofende e eu não perdoo. Quando eu não perdoo, na verdade, o outro tem poder sobre mim. A sua ofensa continua a me dirigir. Tem poder sobre mim. Mas quando eu perdoo, eu estou dizendo, não, quem tem poder sobre mim é Deus. Deus é quem tem poder. O meu Senhor é Deus. O meu Senhor não é outra pessoa. Nós podemos alimentar muitas vezes um rancor, uma amargura, por falta de perdão contra alguém e desejamos o mal daquela pessoa. Isso é porque aquela ofensa e aquela pessoa tem um controle muito grande sobre nossa vida. Enquanto Deus vai nos dizendo na sua palavra, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Perdoe, porque eu perdoei você. Perdoe, porque eu perdoei. Identifiquemos, irmãos, cada pecado desse nas nossas vidas. Identifiquemos. Recapitulemos nossas ações. Olhemos para o texto. E entendamos o que Paulo diz. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Aqui, né? A lapada já foi tão grande. Né? Mas vai falar o quê? Só se for para apanhar mais. Vamos orar. Semana que vem nós continuamos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela sabedoria do Espírito na mente de Paulo. E tenhamos uma mente bíblica, Senhor, cristã. Livra-nos da mentalidade terrena. Liberta-nos de pecados como amargura, ira, cólera, gritarias, malícia, blasfêmias. Longe de nós, Senhor, que essas coisas estejam. Ajuda-nos a te servirmos com alegria e termos prazer nisso, prazer em te agradar. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe-nos, irmãos. Sábado, nosso